American Tower, será que ainda vale a pena investir no segundo maior REIT do mundo? Especialmente após o anúncio de que a empresa irá reduzir quase 5% da sua renda paga, sendo esta a primeira vez que uma redução ocorre nos dividendos de American Tower? A dúvida é a seguinte: será que os dividendos ainda estão cobertos? O histórico de incremento e pagamento de dividendos anual acabará? Ou até mesmo a American Tower não conseguirá pagar e elevar seus dividendos anualmente como de costume? Vamos analisar mais a fundo essa questão. Em geral, o histórico da American Tower mostra que essa empresa conseguiu aumentar cerca de 10 a 12% ao ano o pagamento de dividendos aos acionistas nos últimos anos, o que se tornou uma característica notável desse REIT. Assim, vamos aprofundar nossa compreensão sobre a American Tower, investigando sua história, sua área de atuação, saúde financeira, projeções futuras, registro de aumento de dividendos e, principalmente, conduzir uma análise completa do setor de atuação desse REIT. Claro que para fazer essa análise, nós precisamos fazer uma avaliação de indicadores, de métricas relevantes e as perspectivas futuras que mudam o cenário da empresa. Afinal, como investidores, é essencial que nós sempre questionemos: será que o dividendo da empresa em questão ainda está coberto pelo fluxo de caixa? A empresa reduziu os dividendos para passar por um momento difícil ou realmente há mudanças nos fundamentos quando analisamos e pensamos no longo prazo? Fala investidor, tudo certo? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Ambima, e neste vídeo vamos analisar especificamente o REIT American Tower. Então, se você pensa em investir na American Tower ou até mesmo já tem esse REIT na carteira, esse vídeo é para você. Vem comigo! A American Tower é um REIT, como eu sempre enfatizo em vídeos de análise. Um REIT é diferente de um fundo imobiliário, pois ele não opera na forma de condomínio fechado, mas sim como uma empresa imobiliária. Isso é particularmente relevante, pois um REIT é uma empresa listada na Bolsa de Valores americana. Em função disso, para comprar esse tipo de ativo, você precisará de uma corretora que ofereça acesso a um home broker internacional como Avenue, Inter, XP, Nomad, C6 ou Vest. Essas corretoras facilitam o acesso de investidores brasileiros ao mercado internacional, permitindo a compra de ações de empresas estrangeiras como REITs, ampliando assim as opções de diversificação de investimentos disponíveis. Portanto, ao considerar investir no REIT, é importante escolher uma corretora que ofereça suporte para operações internacionais e possua uma plataforma eficiente para realizar as transações desejadas, como também a conversão de seus reais para dólares. Entretanto, você também pode investir por meio de BDRs, mas uma das vantagens para nós brasileiros é tirar nosso dinheiro do país devido ao risco do país. Assim, do meu ponto de vista, faz muito mais sentido investir diretamente do que por meio de BDRs. Mas a escolha acaba sendo sua e você também consegue dolarizar seu patrimônio através de BDRs. Consciente disso, também é importante saber que um REIT será diferente de um estoque. Por quê? Possuirá um portfólio de imóveis de um setor específico ou até mesmo de uma diversidade de setores, como por exemplo o setor de infraestrutura, comumente denominado de torres de celular, que é o setor que a American Tower atua predominantemente. 2. Um REIT pode abranger uma variedade de ativos imobiliários, ou seja, um REIT pode ter data centers, restaurantes, apartamentos, shoppings, galpões logísticos, entre outros tipos de imóveis. 3. Um REIT também precisará distribuir na forma de dividendos uma parte significativa de seu lucro tributável. Esse aspecto torna essa classe de ativos bastante interessante para o perfil de investidor que busca renda passiva em uma moeda forte como o dólar. 4. Não é obrigatório que um REIT possua exclusivamente imóveis nos Estados Unidos. Na verdade, é permitido a um REIT ter imóveis em outros países. E esse aspecto é especialmente relevante no caso da análise da American Tower, já que essa empresa investe basicamente no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, se você deseja ter uma diversificação imobiliária global, investir em apenas um ativo acaba direcionando sua carteira para essa estratégia de diversificação. A American Tower investe bastante aqui no Brasil, possuindo mais de 17 mil torres espalhadas por todo o país e contando com clientes como Vivo, TIM, Claro e Oi. Agora, deixando todos no mesmo patamar, vamos entender realmente, propriamente, como a American Tower funciona. Lembrando que o símbolo de negociação desse ativo na bolsa é AMT. A American Tower é uma empresa que atua no setor de torres de celular, mas também tem presença no segmento de data centers. Com 25 anos de listagem na bolsa americana, ela é gerida internamente e possui uma expansão em 25 países. Sua capitalização no mercado atual é de cerca de 90 bilhões de dólares, contando com um total de mais de 42 mil torres nos Estados Unidos e Canadá,
além de mais de 180 mil torres nos demais países. A empresa também opera aproximadamente 1.700 sistemas de antenas distribuídas e possui 28 data centers. Esse REIT também possui um rating de crédito com grau de investimento BBB-, que não é o melhor rating de crédito, não é o melhor grau de investimento, mas fica perto do melhor, que é o A. Isso ocorre porque esse tipo de empresa, por se posicionar em um setor que apresenta muita necessidade de crescimento e expansão, e consequentemente de capital e receita, geralmente se alavanca para financiar tal crescimento. Lembrando que quanto maior for o rating de crédito da empresa, mais facilidade ela terá para financiar o crescimento com um custo mais baixo. Além disso, terá maior credibilidade no sentido de cumprir suas obrigações e, consequentemente, conseguirá uma melhor renegociação de dívidas em momentos difíceis, como é o caso atual. Isso porque mostra aos credores que a empresa vai ter capacidade de cumprir suas obrigações mesmo em momentos adversos. Por que o 5G é tão crucial? Qual sua real aplicação prática? Bem, se o 4G foi a era do streaming e e-commerce, espera-se que o 5G estimule ainda mais a inovação tecnológica, oferecendo maior velocidade e proporcionando latência extremamente baixa, especialmente após a ampla adoção de 5G nos smartphones. Latência significa basicamente o tempo que se leva para um sinal viajar de um dispositivo para outro, passando por vários componentes de redes como roteadores e cabos de fibra óptica. Então, quanto menor a latência, melhor será para os serviços de telecomunicações. Vamos nos lembrar que, inicialmente, as redes 2G foram instaladas para permitir chamadas de voz, seguidas pelas redes 3G, que possibilitaram o acesso à internet móvel. Posteriormente, as redes 4G melhoraram a transmissão de mídia e conteúdo, e agora, com o advento do 5G, estamos observando uma conectividade ainda mais rápida e ampla, abrindo portas para uma variedade maior de aplicativos e serviços online. Ainda há um grande potencial em termos globais para as pessoas adotarem o uso de smartphones. Isso porque nem todas as pessoas têm acesso fácil a esse tipo de serviço atualmente. Essa ainda não é a realidade para todos. É nesse sentido que empresas como a American Tower podem crescer ainda mais no futuro. Um dado interessante sobre esse tipo de serviço é o crescimento do uso de dados móveis dentro dos Estados Unidos ao longo do tempo. Perceba que a quantidade de dados móveis vem aumentando exponencialmente em virtude de marcos significativos na evolução tecnológica, com a implementação do 4G e 5G, e com isso demonstrando como o uso desse serviço se tornou intrínseco a como vivemos em sociedade. Já que hoje o celular faz parte do nosso dia a dia, está inserido no nosso cotidiano e com isso a internet também. Além disso, o crescimento total de tráfego de dados móveis nos Estados Unidos possui estimativa de crescer cerca de 21% até pelo menos 2028. A American Tower vem dominando o segmento de telecomunicações, crescendo significativamente em todo o mundo desde 2016. E os locatários de AMT geralmente possuem, operam e mantêm suas antenas e equipamentos de estação, enquanto a AMT fornece o imóvel, incluindo a estrutura das torres. Isso ocorre por causa do 5G, que traz uma melhoria significativa em velocidade e capacidade de conexão não só para celulares, mas também para carros autônomos, casas inteligentes e tecnologias correlatas. Como mencionei, isso ocorre porque é uma rede mais eficiente, capaz de lidar com um número maior de dispositivos e oferecer serviços mais rápidos com menor latência. Isso quer dizer na prática que é um serviço fundamental para o funcionamento de atividades ligadas a tecnologias avançadas, por exemplo. E um dado bastante importante é que, de acordo com a AMT, mais de 95% da área geográfica nos Estados Unidos está localizada fora dos ambientes urbanos. A grande maioria desses locais é onde a tradicional torre macro continuará a ser a espinha dorsal da rede móvel. Isso significa que, de acordo com o ponto de vista da gestão da American Tower, apesar do avanço das tecnologias de comunicação móvel, como o 5G, que se utilizam bastante de small cells, as torres macro continuarão sendo cruciais para fornecer cobertura em áreas urbanas, rurais e remotas, onde as densidades populacionais são mais baixas e as demandas de conectividade ainda são altas. Então essas torres desempenham um papel fundamental na garantia de que essas áreas, fora da cidade, também tenham acesso confiável à rede móvel. Além dos países que se destacam em termos de demanda até meados de 2028 são Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Índia, Brasil, México, África do Sul e Nigéria. De forma geral, basicamente a American Tower é a empresa imobiliária com maior projeção dentro do segmento em âmbito global.
Uma das vantagens da American Tower são a qualidade de seus inquilinos, pois a American Tower possui uma considerável concentração em inquilinos como T-Mobile, Verizon e AT&T. Esses inquilinos são empresas consolidadas dentro do segmento de telecomunicações e players importantes dentro do mercado atual. Importante entendermos que dentro do setor de torres, os contratos geralmente não são cancelados, comumente não são cancelados, possui uma duração que varia entre 5 a 10 anos, com a possibilidade de renovação por períodos de 5 anos. Além disso, os ajustes anuais ocorrem conforme o índice de inflação locais, então a correção inflacionária, que é bastante favorável para os aluguéis e os REITs. Exemplo prático, aqui dentro do Brasil vai ter correção pelo IPCA, por exemplo. Além disso, os locatários tendem a renovar os contratos, pois locais alternativos adequados não são fáceis de se encontrar, além de se tornar custoso e até mesmo afetar a qualidade da rede, por exemplo. Agora, um ponto para reflexão é que a partir de 2028 teremos um percentual muito alto de renovação do portfólio da American Tower. Então é importante que tenhamos uma visão clara do setor nos próximos anos, já que se esse segmento não tiver com boas perspectivas, é provável que os inquilinos se saiam melhor nos termos de negociação. E vale pontuar que nos meses anteriores, empresas de telecomunicações como os inquilinos da American Tower acabaram por reduzir os planos de expansão de rede, uma vez que isso requer um grande volume de investimento. Com juros altos em solo americano, isso acaba sendo realmente algo factível. No entanto, entre 2019 e 2022, houve um incremento significativo na atualização dos equipamentos de torres, incluindo a implementação maciça do 5G nos Estados Unidos. Eu não sei se você se recorda, mas uma das promessas de governo do Biden era ter cobertura 5G em 100% do território nacional americano. E claro, devido a isso, o mercado estava bastante otimista em relação a REITs como Chromecast, SBA Communications e a American Tower, especialmente a Chromecast, que opera exclusivamente dentro dos Estados Unidos. É importante ressaltar que empresas como American Tower, Chromecast e SBA Communications controlam cerca de 70 a 75% da infraestrutura de comunicação sem fio nos Estados Unidos e mais de 50% em diversos mercados internacionais importantes. Apesar da Chromecast e da SBA serem considerados os dois mais relevantes entre os pares de American Tower, a AMD tem um market cap que supera o market cap combinado da CCI e da SBA. Agora, nem tudo são flores, com o ônus vem o bônus, e uma preocupação que tem surgido recentemente é a entrada de nada menos do que a Amazon no segmento. A Amazon esteve em negociações com algumas operadoras para oferecer um serviço de telefone móvel de baixo custo para seus assinantes do serviço Prime. Nesse caso, é importante acompanhar e discernir se a Amazon realmente entrará no segmento de telecomunicações e se a Amazon será concorrente dos inquilinos da American Tower ou da própria American Tower e seus pares. Assim, eu acho bem provável que se a Amazon entrar mesmo no segmento nos próximos anos, ela se torne realmente concorrente de players grandes, como os inquilinos da American Tower, que é o caso da Verizon, da T-Mobile, ao invés de empreender propriamente no segmento imobiliário e se tornar concorrente da American Tower e seus pares. E na verdade, o que eu acho que pode acontecer é que a Amazon possa se tornar parceira da American Tower ao invés de concorrente direta. Mas é fato que tudo pode acontecer e esse é um ponto de relevância e acompanhamento aqui dentro do segmento. Outro fator relevante dentro do segmento para acompanhamento é a possibilidade de, no futuro, haver provimento de internet via satélite. Mas antes de tudo, vamos entender como realmente funciona para realmente concluir se há um grande perigo para o segmento de antenas, no caso de internet via satélite. Ou seja, ser um ponto de alerta para o case de negócio da American Tower. É fato que a internet via satélite tem um potencial de revolucionar o acesso à internet em áreas remotas e rurais, onde a instalação de torres de antena de telecomunicação é cara e difícil. No entanto, especialistas já acreditam que seja bem provável que ela substitua completamente as torres e antenas em um futuro próximo. As razões pelas quais é improvável que a internet via satélite substitua completamente as torres e antenas em um futuro próximo podem ser resumidas da seguinte forma: custos e velocidade. Embora a internet via satélite ofereça uma cobertura mais ampla e rápida em instalação devido à ausência de infraestrutura terrestre,
Os planos tendem a ser mais caros, especialmente para aqueles com alta velocidade. Latência elevada. A latência, ou seja, o tempo de resposta entre o envio de dados e sua recepção, mais alta na internet via satélite devido à distância percorrida pelos sinais até os satélites. Isso pode impactar negativamente o desempenho, especialmente em atividades que exigem respostas rápidas, como jogos online, videoconferências. No meu ponto de vista, um dos fatores mais difíceis é o impacto do clima. Enquanto as torres de antena já podem ser afetadas por condições climáticas adversas, os satélites também são suscetíveis a esses fenômenos. Tempestades, nuvens e outros eventos climáticos podem interferir na transmissão de dados via satélite, comprometendo a qualidade e a confiabilidade do serviço. E esses são, de forma geral, vantagens e desvantagens que devem ser consideradas dentro do segmento de torres, especialmente quando você está analisando a American Tower. Vamos buscar analisar as métricas e indicadores de American Tower para entendermos se a empresa tem um bom balanço financeiro. A receita das propriedades apresenta um crescimento de 5,1% no ano a ano, 6,8% contando com os ajustes dos efeitos cambiais. Por que esses ajustes são necessários dentro do portfólio da American Tower? Porque esse REIT investe no Brasil e na Índia, países em desenvolvimento com moedas fracas. Vale destacar que o crescimento de aumento das taxas de locação do portfólio aumentou em 7,2%. Perceba que é um aumento no ano a ano, ou seja, correspondente ao ano fiscal de 2022 e o ano fiscal de 2023. Segundo a empresa, o aumento da receita ocorre apoiado pelo aumento do serviço de colocation e também pelo aumento das revisões contratuais que está relacionado ao aumento de preços devido à inflação americana. Um ponto interessante a ser destacado é o serviço de colocation. Colocation não é um serviço propriamente do setor de torres, mas sim do setor data center. Para quem investe recentemente, não deve lembrar, mas a American Tower adquiriu um REIT de data center, o CoreSite, em 2022. Além disso, houve um crescimento de EBITDA ajustado, mas perceba que a margem de caixa é bem alta, de 60,6% em 2022 e de 62,3% em 2023. O cash margin ou margem de caixa é basicamente o lucro no final do dia depois dos custos com juros, impostos, depreciação e amortização. Mas um ponto de destaque aqui é que o AFFO, que é basicamente o lucro líquido de um REIT, cresceu de forma muito mais lenta de 2022 para 2023. O crescimento foi de cerca de 1%, na verdade um pouco mais de 1%. E esse indicador acaba sendo mais importante que a própria receita, então cuidado para não trocar gato por lebre e achar que se a receita estiver com um crescimento de 5%, o lucro também estará. Aqui vemos que o crescimento médio anual por ação de 2013 até 2023 foi de quase 11%. E um ponto de reflexão é o seguinte: será que a American Tower conseguirá esse mesmo feito na próxima década? Por isso que é importante precificar bem os ativos que você compra. Claro, se você quiser comprar bons ativos por preços justos, conheça minha consultoria, com ela você ganhará dividendos em dólar com segurança. E o link para falar comigo e conhecer a consultoria está na descrição desse vídeo. Retomando, a receita de locação é o que gera lucro para uma empresa imobiliária e, pensando na dinâmica de oferta e demanda, se houver desaceleração, os ajustes nos valores de aluguel e as taxas de vacância podem se tornar um problema para esse REIT. Aqui vale uma análise mais contundente do portfólio da American Tower. Perceba que, como comentei, esse é um REIT com um portfólio global, mas há uma concentração de receita considerável no maior inquilino, por exemplo. Além disso, fica claro que Estados Unidos, Canadá, África e Europa são regiões muito mais benéficas e estratégicas para o negócio da American Tower, quando comparado com a América Latina e Ásia Pacífico. E sobre o balanço, a alavancagem líquida aumentou, mas a liquidez também. Porém, a American Tower tem uma dívida com taxas variáveis consideráveis, mas conseguiu diminuir em 2023, ficando cerca de 11%, com prazo médio ponderado de quase 6 anos. Durante os 12 meses entre o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, a empresa reduziu seu índice de alavancagem líquida em 0,2 pontos para 5,2 vezes o EBITDA e aumentou a liquidez para quase 10 bilhões, aumentando o percentual de dívida com taxa fixa para 89% e também aumentou o prazo remanescente médio ponderado de sua dívida para 5,8 anos. Como estamos num ambiente de taxas elevadas e de inflação rígida, quanto mais saudável for o balanço, melhor, já que sua taxa de juros gira em torno de 3,5% atualmente.
Agora sobre performance. Nos últimos 10 anos, a American Tower teve um retorno abaixo da performance do S&P 500. A maior parte disto deve-se ao impacto do aumento de taxas de inflação persistente em solo americano e à flutuação cambial que o balanço da American Tower sofre por investir em países como Índia e Brasil. Mas em 24 anos, essa performance muda consideravelmente, já que a American Tower consegue um valor acumulado de mais de 2.500.000 quando comparado com a S&P 500, que resultou em quase 1.300.000 em uma carteira que fez aporte inicial de R$ 1.000 em junho de 2000 e aportes periódicos mensais de R$ 500 até março de 2024. Por isso que o foco tem que ser no longo prazo. Agora sobre os dividendos, os nossos tão preciosos dividendos, houve uma redução recente de cerca de 5% na renda paga aos acionistas da American Tower. Sofrido, hein? Mas isso foi particularmente estranho e, na verdade, eu ousaria dizer que mal calculado, já que a American Tower aumentou dividendos no quarto trimestre de 2023 para diminuir agora no primeiro trimestre de 2024. Embora de fato seja uma redução, ainda não é uma redução no ano a ano. Um dos pontos que devemos considerar é que a American Tower poderá aumentar dividendos ainda este ano e assim esse impacto não ser um impacto anual, mas sim momentâneo. Porém, independente disso, como vimos, o lucro da empresa vem aumentando mesmo que seja de forma mais gradativa. Então, qual é a pergunta que nós devemos nos fazer? O dividendo está coberto pelo lucro? Como analisar isso? Através do payout. Atualmente, o payout da American Tower gira em torno de 65%. Um payout que aumentou bastante desde meados de 2020, mas se pararmos para analisar o histórico completo, o payout vem aumentando gradualmente no decorrer dos anos. Isso porque a American Tower começa a mudar a chavinha agora em termos de tese e estabilizar e pensar em remunerar seus acionistas com mais frequência. Por isso que tivemos um crescimento médio de dividendos nos últimos 5 anos de 15%. Vale destacar que nas conferências de 2023 a gestão da empresa já tinha se manifestado que iria priorizar buscar manter um balanço mais equilibrado no que tange a alavancagem para garantir maior liquidez. Perceba também que essa é a primeira vez em mais de 10 anos que a empresa reduz dividendos. Nesse contexto, o dividendo me parece coberto, então isso quer dizer que, muito provavelmente, a American Tower não terá dificuldades em pagar dividendos futuros e, além disso, foi a primeira vez que a empresa fez isso em uma década. E agora vamos discutir um pouco sobre tese. Qual a tese que a American Tower se enquadra? Quero saber de você, o que é que você acha? Me conta aqui nos comentários. Então, eu acredito que a American Tower tem um viés muito mais direcionado em crescimento, mas atualmente ela vai ter um pezinho ali dentro da renda, dado seu crescimento já ter sido muito elevado anteriormente. Isso ocorre devido ao que vimos. No decorrer dos últimos anos, a American Tower vem aumentando consideravelmente seu payout em conjunto com um incremento robusto de dividendos anuais. Mas como sempre, eu também gosto de demonstrar isso em termos práticos. Vou fazer uma simulação do patrimônio da American Tower e seus pares, Comcast e SBA Communication. Se a partir do segundo semestre de 2000, você e mais 2 amigos carinhosamente chamados de Matheus e Maria tivessem decidido fazer um investimento inicial de R$ 1.000 e contribuir com R$ 500 mensais nas seguintes carteiras. Você investiu todo o aporte 100% na American Tower, Matheus alocou todo o aporte na Crown Castle, Maria optou por investir todo o aporte na SBA Communication. Lembrando que isso é a título de simulação, eu não acho isso ideal, que você investir 100% em um único ativo. Mas na simulação comentada, todos vocês teriam investido cerca de R$ 146.000 no período. Entretanto, os resultados variariam. Você que investiu integralmente na American Tower teria acumulado mais de R$ 2.600.000, com cerca de R$ 452.000 provenientes de dividendos reinvestidos. E sim, mais de R$ 2.600.000. Sua carteira teve uma volatilidade acima de 50% e um rendimento acumulado de aproximadamente 1.700%. Ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno. Mas você vai ter uma volatilidade altíssima para ter esse retorno. Matheus, que investiu na Crown Castle, teria acumulado mais de R$ 1.700.000, recebendo cerca de R$ 600.000 em dividendos. A carteira do Matheus teve uma volatilidade ligeiramente menor de 46% e um rendimento acumulado de cerca de 1.100%.
Agora, a Maria se deu muito bem, viu? Porque investiu na SBA Communications, acumulou um pouco mais de 4.850.000 reais, com cerca de 267.000 reais em dividendos recebidos. E claro que sua volatilidade foi a mais alta, né? Foi acima de 65%, com um retorno acumulado de aproximadamente 3.200%. Resumidamente, a American Tower espera manter uma forte demanda por suas torres macro devido às implementações contínuas das redes móveis 5G. Isso será impulsionado pela adoção de 5G em espectros de baixa e média frequência pelas principais operadoras, visando cobertura em áreas suburbanas e rurais. Além disso, a crescente demanda por internet das coisas deverá gerar uma necessidade contínua de mais capacidade e menor latência. Mas eu quero mesmo saber de você, qual a sua opinião sobre essa redução de dividendos, ou melhor, qual é a sua opinião sobre o futuro da American Tower? Você gosta de setor? É acionista de algum REIT? Pensa em se tornar? Deixa aqui sua opinião nos comentários. E se você deseja conhecer mais sobre o meu trabalho, acesse o link do meu WhatsApp e junte-se à comunidade da RI através da minha consultoria. E é claro, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Por fim, se você quiser conhecer outras análises de outros REITs, de ETFs, eu vou deixar como sugestão de vídeos aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo.